passos, Shinoka se aproxima do Akira, mas ele descobre que mesmo ela aparentando ter uma família feliz, o pai dela trai a mãe dela. E ela sabe disso. Tudo é aparência, tudo é sofrimento. Na verdade, elas tinham sido abandonadas, e agora Shinoka se confessa para Nozoe e Akira, o Izemori, e eles combinavam em tudo, eram como almas gêmeas, mas agora, após a Yuko, ele não conseguiria mais corresponder àquele sentimento. Mas mesmo não sendo verdade, ele queria dizer que sentiu mesmo pela Shinoka, mas bem nessa hora um incêndio está acontecendo. Era o bar da mãe da Yuko. Akira teme que a Yuko está lá dentro, mas ele encontra ela na porta do lugar. E mesmo querendo encontrar ela, ele é segurado pela Shinoka. E naquele momento, Uryu aparece para ficar com a Yuko. Ligando os fatos, ele percebeu que o autor daquele incêndio tinha sido Uryu, que achou uma forma de acabar com o que estava acontecendo com a Yuko. E aquilo era o que o Izemori deveria ter feito para tirar a Yuko daquela vida. Isso foi um golpe pesado demais para o Akira suportar. E daí em diante, Uryu seguiu a vida como um delinquente, levando a Yuko com ele. O Izemori acabou deixando a Shinoka sem resposta. Curiosamente, ficou por perto da Yuko, para juntos trilharem o caminho da destruição no abismo. A Yuko já estava extremamente possuída pela maldição da cidade, e o Izemori querendo ser tragado para essa escuridão. Voltando para o presente, a Yuko vai agir. Ela já adotou a senhorita Shiba como se fosse uma da família. Shiba-Sawa manda uma mensagem de apoio pro Reiji, confiando em Yuko, que ele iria voltar. E voltando para a conversa do Reiji com o Sr. Izemori, ele quer saber por que o Sr. Izemori ficou perto da Yuko, se ele tinha se decidido cortar os laços. Ele responde que não podia evitar. Ela tinha sido o primeiro amor dele. Então, ele queria apenas observar aquela com quem tinha prometido se casar. Só aquilo já bastava. Ele continuaria amando uma Yuko, mesmo que tudo aquilo fosse a Yuko da ilusão dele. Com o tempo passando um pouco, Izemori morava com sua avó, e ele começou a escrever sua obsessão pela Yuko. Um belo dia, a Shinoka foi visitá-lo. Em seu quarto, ela diz que iria para uma faculdade. Ela não quer ir. Ela percebe que o Izemori está escrevendo um livro, e após tentar ler, ela percebe que é sobre a Yuko. Ela quer que ele se esqueça dela, e pensa que é ele quem deveria sair de fato da cidade. E tentando fazer ele se esquecer da Yuko, ela decide transar com ele. Nessa cidade, o plano B para tentar resolver as coisas de maneira geral é o sexo. E eles seguiram assim, até mesmo com um namoro. Eles queriam sair da cidade. Ela incentivou que ele virasse um escritor, enquanto Izemori tentava se graduar e ajudar sua mãe e sua avó financeiramente. E esse era o plano da Shinoka, sair da cidade com Izemori, ir para Tóquio. Bem original esse plano, né? Parece alguém que eu conheço. Era para se desprender totalmente da Yuko, nem que ele tivesse que ir sozinho. A Shinoka queria isso. Então, depois de muito tempo, o Izemori viu a Yuko. Ele não apenas a viu, ele viu a pessoa que ela tinha se tornado, e isso o deixou de coração partido. Ela não parecia nem um pouco com aquela garota radiante que ele conheceu. E ali, reconhecendo a sua dependência de Yuko, ele começou a progredir como escritor. E um belo dia, a própria Yuko foi falar com eles, que estavam sentados na mesa do café, e ela passou a saber que a Shinoka e o Akira estavam namorando. Parecia que com isso a Yuko tinha sido afastada, mas um dia o Uryu acabou sendo preso, e isso bagunça a mente do Izemori, que não estava mais conseguindo se concentrar para terminar seu livro. E para forçar o foco, ele diz para Shinoka que vai se casar com ela, vai pedir ela em casamento para sua mãe, e mesmo que for negado o pedido de casamento, ele quer fugir com ela. O certo é tentar deixar a cidade para trás, de qualquer maneira. E como se ele estivesse procurando, ele acaba encontrando a Yuko. Sozinho, a Yuko aparece na cafeteria enquanto ele está escrevendo o livro. Ela queria dar um peixe para ele. E também ela queria vê-lo uma última vez antes de deixar aquela cidade para sempre. Sim, né? Todos os jovens dessa cidade estão tentando sair dela, se livrar dessa cidade. Uryu estava em um tipo de condicional, eles iam fugir. Akira acaba aceitando o peixe e ela vai com ele até na casa dele para deixar o peixe. E percebendo que isso era um adeus, o Akira agarra a Yuko desesperadamente, a beija e arrasta ela para a garagem da sua casa e fica com ela. Sem pensar no passado ou no futuro, ele só queria estar com ela no presente e focar naquilo, e ele possui ela. Após isso, é um adeus. Akira acha que é porque agora ela está feliz com o Uryu, mas ela acaba explicando que ela está indo embora justamente porque ela não conseguiu ser feliz. Após o adeus, o pior que poderia acontecer, acontece. A Shinoka passa pela Yuko
e encontra o Ezemori saindo da garagem. Daquele jeito, com cara de culpado, com a camisa por abotoar, a Shinoka consegue deduzir tudo, e tudo que o Akira pode fazer é se desculpar. Ele tinha dado a esperança de um futuro feliz para ela, e agora ela estava se tornando como a sua mãe, uma mulher traída. Ela surta, quebra o pote do peixe e com aquele vidro quebrado ela tenta cortar o seu pulso. Sim, se não dá pra resolver com relacionamento ou com sexo, volta pro plano A, o suicídio. Tudo estava terminado com a Shinoka, e o Akira, voltando a pensar a Yuko, começa a suspeitar de que aquele adeus era parecido com uma mensagem de suicídio, uma despedida. Ela ia tirar a vida com o Ryu, e ele estava certo. Ele saiu correndo pro lugar do suicídio dos amantes, e lá estava o casal, cuja esperança era unir as almas após morrerem juntos. E não era uma tentativa. Ao verem o Akira, eles se jogam no rio. E olha só que interessante, no começo desse mangá, nós vimos uma notícia do passado, onde um casal tentou tirar suas vidas. Sim, era a mãe do Reiji e o Ryu. Porém, como sabemos, a Yuko sobreviveu. Ela conseguiu sair da correnteza, já o Ryu foi nessa, certo? Mais ou menos. A verdade é que por ter chegado no exato momento do suicídio, o Ezemori conseguiu agarrar a mão da Yuko e chutou o Ryu para a água. E para resumir, o Ryu tinha sido preso por matar o homem mais velho que pagava pela Yuko. E o Ryu depois foi morto pelo Ezemori. O Ezemori salvou a Yuko, estendendo a sua mão e impedindo aquele suicídio duplo. E ao pensar nisso, Ezemori sabia que aquilo era um teste que a Yuko preparou para ele. Ao perceber toda essa manipulação e o desenrolar de toda essa história, uma coisa é certa: a Yuko, a mãe do Reiji, é um verdadeiro demônio. E aproveitando esse gancho para concluir esse vídeo, vamos voltar para Yuko. Agora, voltando no presente, ela tentou levar a senhorita Shiba Sawa para ver o pai do Gen. Ela revelou para ele que foi ela, a Shiba Sensei, que escondeu e protegeu o Gen da polícia. Agora volta pro passado de novo. No momento que o Ezemori salvou a Yuko, ele percebeu, olhando nos olhos dela, que ela já tinha enlouquecido. Não tinha mais jeito. Tudo que ela queria era levar ele pro abismo junto com ela. Ela não queria ser salva. Ela tinha encarnado o espírito daquela cidade. O mesmo ciclo de destruição acontecia com muitas pessoas naquela cidade. Foi o mesmo com os pais dela. Foi o mesmo com os pais do Ezemori. E agora, ela queria arrastar ele para isso. Ele não tinha nascido naquela cidade, e por isso ela queria forçar nele aquele ciclo, aquela maldição. Quando ele empurrou o Ryu na água, ele percebeu o olhar daquele cara, um olhar de alívio que ele tinha. Ele estava se livrando do fardo de ter que carregar o abismo junto com ele, e esse abismo era a Yuko. Ao perceber isso, uma grande repulsa começa a surgir em seu coração. Ezemori diz a mesma coisa que o Reiji tinha dito para Yuko no momento em que ela tentou se matar com ele, o próprio filho. O Ezemori também odiava ela. E após isso ele se afastou o máximo que pôde da Yuko. Em casa, ainda ele tentou matar a própria mãe, no momento de descontrole, mas ele foi parado por sua avó. A Shinoka, amiga, estendeu a mão e ajudou o seu amigo. Pediu para ele sair da cidade e assim ele fez. E fez isso sozinho. O que nos leva a perceber que de fato ele não é o verdadeiro pai do Reiji, porque ele é estéril. E o mistério sobre o verdadeiro pai do Reiji ainda continua, se é que isso é relevante para a história. E assim conhecemos esse passado cabuloso da Mulher Abismo. E se ela é a Mulher Abismo, agora sabemos do nome desse mangá, o Garoto Abismo, o filho da Mulher Abismo. Eu vou parar por aqui, a gente já alcançou o capítulo 106 do mangá. Talvez eu continue algum tempo depois. Ainda tem mais algum passado nessa história para ser visitado antes de voltarmos para o futuro. Alô? Tem alguém aí? Espero que sim. E aí, gostou do trecho que eu cobri dessa história até aqui? Eu espero que sim. Eu vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau.